Se você gosta dessas histórias reais e emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força e comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. Meu nome é Teresa, 38 anos, 2 viuvezes, 3 filhos e um tipo de cansaço que não é de semana ou de mês. É de anos empilhados que foram chegando um atrás do outro sem dar tempo de você respirar entre um e o próximo. Sou viúva pela segunda vez. O primeiro marido foi o Antônio. Antônio Ferreira da Costa, nome de homem de interior de Piauí que veio para a cidade com aquela determinação silenciosa de quem foi embora do lugar onde nasceu, não porque não amava o lugar, mas porque o lugar não tinha o suficiente para dar. Nos casamos quando eu tinha 23 anos e ele 26, numa cerimônia pequena que a minha tia Dorinha ajudou a organizar porque minha mãe não estava mais para organizar. Foi quando eu tinha 17, infarto, e deixou um buraco que tipo específico de presença que mãe deixa quando vai. Antônio morreu de acidente de trabalho quando eu tinha 29 anos. Construção civil, andaime que cedeu. Sem colete, sem capacete, sem os equipamentos que deveriam ser obrigação do empregador e que não eram porque o empregador calculou que o custo de equipe sem proteção era menor que o custo de equipe com. Ele errou o cálculo, porque o custo que sobrou ficou comigo. Não vou descrever aquela manhã. O que posso dizer é que o Mateus tinha 2 anos quando o Antônio foi, e a Lara tinha 4 meses. 4 meses dentro de mim ainda, que eu precisei ir ao hospital com o bebê no ventre e a notícia no peito, que é tipo de coisa que o corpo guarda de forma que você não escolhe guardar. Fiquei sozinha com Mateus e Lara por 4 anos. Não de forma heróica, de forma de mulher que não tem outra opção senão continuar porque parar não é a alternativa disponível quando a criança que depende de você estar funcional, independente do que você está sentindo por dentro. Trabalhei de doméstica, de cozinheira de lanchonete, de atendente de farmácia por 3 meses até a farmácia fechar. De vendedora de roupa de catálogo que nunca deu o retorno que prometeu. Fiz o que tinha para fazer com o que tinha para fazer. O Raimundo apareceu quando eu tinha 33 anos. Raimundo Borges, homem de 40, viúvo também, com um filho adulto que morava em outro estado. Não foi amor de primeiro momento que é de música de rádio. Foi reconhecimento de 2 que tinham o mesmo tipo de cansaço e que encontraram no outro pessoa que não precisava de explicação longa sobre o que era aquele cansaço. Ficamos juntos por 4 anos. Foi bom de uma forma que bom tem, quando você já passou pelo suficiente para saber distinguir bom de conveniente. Raimundo adotou o Mateus e a Lara como se fossem dele, não de papel, de presença. De homem que acordava cedo para fazer café antes que as crianças acordassem, que ficava do lado da Lara quando ela tinha pesadelo, que levava o Mateus para jogar bola no campo de terra que ficava 3 quarteirões de casa. O câncer veio quando eu tinha 36, não o meu, o dele, pâncreas, que é o tipo que não dá sinal antes de ser tarde demais, que apresenta conta sem ter avisado que estava acumulando. Raimundo ficou 1 ano depois do diagnóstico. 1 ano de hospital e de quimioterapia e de esperança que ia e voltava com aquela crueldade de coisa que você não sabe se continua esperando ou se para antes de cair de mais alto. Ele foi numa quinta-feira de maio, com o Mateus de 8 anos e a Lara de 6, na sala de espera do hospital, com aquela expressão de criança que sabe que algo grande e irreversível está acontecendo e que não tem ainda as palavras para nomear. Fiquei viúva pela segunda vez, com 37 anos e 2 filhos. O que vieram depois foram 2 anos de contas que não fechavam. Não de exagero, de matemática simples que tinha número de um lado e número menor do outro, e que a diferença era o que eu precisava inventar de forma diferente todo mês. Emprego de auxiliar de serviços gerais em empresa que foi bem por 8 meses e que demitiu 20 pessoas num dia de sexta, incluindo eu.
Trabalho de cuidadora de idosa que durou 6 meses, até a família da idosa decidir que ia colocar ela em casa de repouso. Venda de marmita que eu fazia de madrugada e que vendia em ponto de ônibus, que variava porque ponto de ônibus de madrugada não é lugar de estabilidade. A dívida foi acumulando da forma que dívida acumula quando você não tem margem, não de luxo, de sobrevivência. Aluguel que atrasou 1 mês, virou 2, virou 3, virou carta de despejo que chegou numa segunda-feira de agosto. 30 dias. 30 dias para sair de apartamento onde o Raimundo havia colocado os últimos quadros que ele fez de madeira antes de ficar doente demais para trabalhar. O Mateus, com 10 anos, foi quem pegou a carta da caixa de correio. Trouxe para mim com aquela expressão de criança que leu o que estava escrito antes de entregar e que estava tentando não mostrar que tinha lido. "Mãe", disse, e me deu. Li, dobrei. Não chorei na frente dele porque ele não precisava de mãe que desmoronava. Precisava de mãe que pensava, que era o que eu ia fazer. Fui para a cozinha, não para cozinhar, para ficar em pé na frente da pia, olhando pela janela que dava para o muro do prédio dos fundos, com aquela qualidade de olhar de quem não está vendo o que está na frente, mas que está vendo o que está dentro da cabeça. 30 dias. Sem dinheiro suficiente para primeiro mês de aluguel em outro lugar, com 2 filhos. Com a despensa que eu sabia de cor que estava no estado que estava, arroz para uns 2 dias, feijão no fim do saco, farinha que ainda dava para uma semana. Pensei em parentes. A minha irmã em Fortaleza, que tinha vida própria complicada e que eu sabia que recebia, mas que receber com criança por tempo indefinido era diferente de receber por fim de semana. A prima Conceição, que era de boa vontade, mas de apartamento de 1 quarto. E então pensei na tia Dorinha. A tia Dorinha não era tia de sangue. Era irmã da minha mãe de coração. Amiga de infância que virou família, de uma forma que família de sangue às vezes não vira. Quando minha mãe morreu, a Dorinha foi a primeira a aparecer. Ficou 1 semana. Cozinhou, limpou, fez o que precisava ser feito com aquela presença de mulher que entendia que presença era o maior presente disponível em momento de perda. Nos anos que seguiram, visitei o sítio Bom Descanso, onde ela morava algumas vezes. No interior do Piauí, terra vermelha, casa de telha velha que ela cuidava com uma atenção de quem sabia que o que você cuida fica e o que você abandona vai. A última vez que estive lá foi antes do Raimundo ficar doente. 3 anos. 3 anos sem visitar, sem ligar suficientemente, sem aparecer de forma que aparecia antes. A vida foi prendendo, que é a desculpa que todo mundo usa e que é ao mesmo tempo desculpa real e insuficiente ao mesmo tempo. Eu sabia que ela estava lá. Velha agora. Devia ter uns 70 e poucos, morando sozinha desde que o marido dela, o tio Alcino, foi 8 anos atrás. Filhos que foram para a cidade e que visitavam nas festas. Fui até a janela de novo. O muro do prédio dos fundos. Orgulho não alimenta filho. Vergonha não paga aluguel. E às vezes a coragem mais difícil do mundo é a de admitir que a gente precisa de ajuda. Fui chamar as crianças. "Vamos fazer as malas", disse. Com aquela voz de mãe que havia tomado decisão e que não estava colocando em votação porque decisão que precisa de votação em momento de urgência é decisão que demora mais do que a urgência permite. O Mateus me olhou. "Para onde a gente vai?", disse. "Para o sítio da tia Dorinha", disse. Ele ficou com aquilo por 1 segundo. "Ela sabe que a gente está indo?", "Não sabe ainda", disse. "Mas vai saber quando a gente chegar. Não me vejo como vítima. Nunca me vi. Mesmo com 2 maridos mortos, mesmo com carta de despejo, mesmo com despensa contada em dias. Alguma coisa em mim sempre resistiu a esse nome. Não de heroísmo que aparece em história de superação de televisão, de teimosia de mulher que aprendeu cedo que parar era pior do que continuar, mesmo quando continuar era difícil de uma forma que não tinha palavras exatas. Mas naquela noite, fazendo as malas do apartamento com o Mateus e a Lara dormindo no colchão, que era de quem sabia que no dia seguinte ia ser diferente do que foi,
Naquela noite eu senti o peso do que estava carregando, de uma forma que às vezes ficava anestesiada pela urgência de resolver e que aparecia quando a urgência baixava um grau. 2 maridos, 2 filhos que cresciam sabendo o que era perda antes de ter idade para processar completamente. 2 anos de conta que não fechava. E agora, ir pedir ajuda para a mulher de 70 e poucos anos que eu não via, fazia 3 anos, e que morava em sítio de interior que eu não sabia em que estado estava. Era o que tinha. Então, era o que ia ser feito. Saímos com o que cabia em 3 mochilas e 2 sacolas. Não era pouco e não era muito. Era o que era, que é a única forma honesta de descrever o que sobra quando você está saindo de lugar que foi seu por tempo suficiente para acumular coisa, mas que a urgência não permite levar tudo. O Mateus carregou a mochila dele e uma das sacolas sem que eu pedisse. 10 anos fazendo gesto de homem pequeno que sabia quando a mãe precisava que ele fosse mais do que 10 anos. Que é peso que eu queria que ele não tivesse, mas que o peso existia do mesmo jeito, porque a vida não consultou o que eu queria para distribuir o que havia. A Lara carregou a mochila dela com aquela seriedade de 8 anos de menina que havia aprendido cedo que seriedade era postura de sobrevivência e não de temperamento. Eu carreguei o resto. Saímos às 6 da manhã de uma terça-feira de agosto com o sol que ainda não tinha chegado no pico e que, portanto, era o melhor horário de agosto para andar com peso. A viagem levou um dia inteiro. Ônibus da cidade até a capital do estado. Espera de 3 horas na rodoviária de Teresina com as crianças em banco de plástico azul, que era do tipo que desconforto se instala antes de meia hora, mas que você vai ficando porque não tem outra opção. Ônibus de Teresina até a cidade do interior. E dessa cidade, carona com homem de armazém que eu abordei no terminal, com aquela direteza de mulher que aprendeu que envergonhar com pedido de ajuda era luxo que não cabia, que precisava de transporte para o sítio Bom Descanso e que pagaria o que podia. O homem do armazém, de uns 50 anos, com aquela face de sol de interior que é de quem trabalhou na terra por tempo suficiente para que o sol virasse parte do rosto, me olhou por um segundo. Olhou as crianças. Bom Descanso é na estrada de barro que sai depois do cruzeiro, disse. Não cobro nada, vou para aquele lado mesmo. Ficamos no banco de trás da caminhonete. Eu, Mateus e Lara, com o cheiro de terra e de produto de limpeza que caminhonete de interior tem, com a estrada de barro que chacoalhava de uma forma que Lara achava levemente engraçado e que o Mateus tolerava com a expressão de quem estava tolerando, mas que registrava para contar depois. O sítio Bom Descanso apareceu no fim de tarde. A luz daquele horário no Piauí é de cor que não tem nome preciso em português. É entre laranja e dourado, que é a tonalidade de fim de tarde de cerrado que o sol faz quando está descendo por trás de vegetação rala e que tinge tudo de uma forma que fotografa de um jeito, mas que você só sente de verdade quando está dentro dela. A porteira de madeira estava fechada, mas não trancada. Encostada, com aquela resistência de madeira que a chuva e o sol foram inchando e ressecando alternadamente por anos, até que abrir e fechar viraram negociação. Empurrei. O caminho de terra batida que levava até a casa tinha erva que cresceu nas laterais, não de abandono total, de falta de quem cortasse com regularidade. Que era a diferença que eu notei e que me disse alguma coisa antes de chegar na casa. A casa estava lá, de telha velha que o tempo foi escurecendo do laranja original para um marrom de coisa que durou. Paredes de adobe que, de perto, tinham aquelas rachaduras finas de expansão e contração de material de interior que não eram de estrutura comprometida, mas de passagem de tempo honesta. Janelas fechadas com madeira que ainda tinha tinta, desbotada que estava descolando nas bordas, mas ainda lá. O quintal que eu lembrava da última vez tinha mudado. A mangueira que era média ficou grande, com copa que fazia sombra considerável na parte da frente.
O canteiro que a tia Dorinha mantinha com ervas ficou menor. Não de abandono, de quem simplificou o que mantinha para o que conseguia manter sozinha. Parei na frente da porta, as crianças do lado, bati. 3 batidas com aquela firmeza de quem estava batendo com intenção e não de quem estava batendo com timidez, de quem já está considerando desistir se não atenderem rápido. Silêncio. Depois, som de movimento dentro. Passos lentos com aquela qualidade de passo de quem não tinha mais a velocidade de antes, mas que tinha direção. A porta abriu. A tia Dorinha era menor do que eu lembrava. Não de encolhimento de doença, de encolhimento de tempo, que é o que acontece com o corpo de mulher que trabalhou a vida toda e que o trabalho foi dobrando levemente a postura com a paciência de coisa que não acontece de um dia para o outro. Cabelo completamente branco. Vestido de algodão, que era de uso cotidiano de mulher, que não distinguia roupa de dentro de roupa de fora, porque a distinção não fazia sentido para a vida que levava. Olhos que eram os olhos da tia Dorinha. Claros, de uma forma que não era de cor, mas de qualidade, aquela transparência específica que olho de pessoa velha às vezes adquire quando a pessoa passou tempo suficiente vendo coisa de verdade. Me olhou. Não de surpresa, com aquela expressão de reconhecimento que demora um segundo para chegar, porque o rosto que ela tinha na memória era de 3 anos atrás, e o rosto que ela estava vendo precisava de um momento de ajuste. Depois chegou. Teresa, disse. Não de interrogação, de confirmação. Tia Dorinha, olhou as crianças. Demorou um segundo mais no Mateus, que havia crescido considerável nos 3 anos e que ela claramente estava recalibrando a imagem que tinha. Olhou de volta para mim, com aquela expressão que eu não soube nomear completamente naquele momento, mas que depois entendi que era de mulher que via coisa antes de ouvir coisa, que via pelo estado do rosto e das roupas e pela forma que eu estava de pé, o que era necessário saber antes de qualquer palavra. Abriu a porta mais. Entra, disse, 2 sílabas. Sem pergunta de onde eu vinha, sem pergunta de como cheguei, sem o porquê você sumiu 3 anos que eu merecia ouvir e que ela poderia ter dito e que o não dizer era forma de generosidade específica de pessoa que entendia que algumas perguntas podiam esperar e que outras coisas não podiam. Entrei. A cozinha da tia Dorinha cheirava a coisa que ficou na memória de quando eu era criança e que o cheiro trazia de volta antes de qualquer outra coisa. Era o cheiro de fogão a lenha, não do fogo em si, do que o fogo de anos num fogão a lenha de uso constante deixa impregnado na parede e no teto ao redor. Aquela camada de fumaça absorvida que é ao mesmo tempo cheiro de cozinhar e cheiro de lar de uma forma que fogão a gás não produz. A mesa de madeira, a mesma, com a superfície que décadas de uso foram polindo de uma forma que polimento de compra não produz. Aquele brilho opaco de coisa usada com frequência que virou parte da coisa. As cadeiras de palha que eu lembrava, com uma nova no conjunto que era claramente mais recente pelas fibras, que me disse que uma das originais havia cedido em algum momento e que ela havia substituído sem reformar o conjunto inteiro, porque substituir o necessário era a sabedoria de quem sabia o que era necessário. Senta, disse a tia Dorinha. Sentamos. Ela foi ao fogão sem perguntar o que precisávamos, que era a forma de hospitalidade de interior que eu havia crescido vendo e que às vezes esqueço que existe, onde você não pergunta se a pessoa quer porque a pessoa que chegou depois de viagem quer. E perguntar seria criar barreira desnecessária entre a necessidade e a satisfação da necessidade. Reaqueceu o que estava na panela. Feijão de caldo com tempero que o cheiro me chegou com aquela qualidade de cheiro que é de mais do que alimento. É de memória, de lugar, de pessoa que fez aquilo de um jeito específico tantas vezes que o jeito virou parte do cheiro. Cortou o pão de forma grossa com aquela faca que ela usava de tanto tempo que a lâmina tinha aquela curvatura de faca muito afiada, muito usada. Pôs na mesa. O Mateus olhou para mim. Não de permissão,
de verificação de que eu havia visto que havia comida, que era gesto de criança, que havia aprendido a não se movimentar em direção à comida de forma que parecesse faminta, mesmo quando estava faminta, porque havia aprendido que aquilo às vezes causava desconforto em adulto. Pode comer, disse. Não precisei dizer 2 vezes. A Lara comeu com aquela atenção de criança que estava com fome real. Não de educação à mesa, de fome que quando a comida chega, toma a atenção inteira antes que qualquer outra coisa. O Mateus comeu com mais discrição, mas com a mesma fome por baixo da discrição. Eu comi, e o feijão da tia Dorinha era exatamente o que era na memória. Não de que ela havia tentado reproduzir sabor de infância, de que ela fazia da mesma forma de sempre, e que o sabor era o sabor porque a mão era a mesma. A tia Dorinha ficou na cadeira dela com a xícara de café que ela havia feito para si mesma. Não para mim, porque eu já havia jantado na lógica dela, que era que criança que chegou com fome comia primeiro e que adulto que ficou do lado comia depois, quando as crianças estivessem satisfeitas, que era a sabedoria de mulher que criou filho e que sabia a ordem. Depois que as crianças terminaram, a tia Dorinha levou a Lara para o quarto dos fundos, quarto que era de quando os filhos dela ficavam quando visitavam, com 2 camas de solteiro que ela mantinha arrumadas, com aquela arrumação de quem espera visita, mesmo que visita não seja anunciada. Dorme aqui, disse para Lara com aquela voz que usava com criança, mais suave, mas sem condescendência. A Lara olhou para mim. Pode ir, disse. Foi com a tia Dorinha sem reclamar, que era sinal de que o cansaço da viagem havia chegado num ponto que era maior que qualquer insegurança de lugar novo. O Mateus ficou na cozinha comigo. Ficamos em silêncio por um tempo. Ele com a expressão de quem estava processando o dia e eu com a expressão de quem estava deixando o dia assentar antes de começar a pensar no que vinha depois. A tia Dorinha voltou, sentou. Ficamos as 3 em silêncio por um momento. Que era silêncio de tipo que as 3 sabiam que havia coisa para ser dita e que cada uma estava esperando o momento certo de cada coisa. Eu deveria ter ligado antes de aparecer, disse. Devia, disse ela. Simples, sem acusação. Fato. Não estava conseguindo pedir ajuda, disse. Eu sei, disse, com aquela voz de quem sabia mesmo, não de que eu havia explicado, de que ela havia visto o que era necessário ver quando eu entrei pela porta. Ficou mais um silêncio. Você pode ficar o tempo que precisar, disse ela, com aquela declaração que era de mulher que havia decidido antes de ouvir a história completa, porque a história completa não era necessária para a decisão que ela já havia tomado. A decisão era de antes, de quando abriu a porta e disse, entra. Fiquei com aquilo. Tia Dorinha, não explica agora, disse, com aquela firmeza gentil de mulher que sabia que explicação de estado de necessidade à noite, depois de dia de viagem, era explicação que não saía do jeito que precisava sair. Amanhã você me conta o que quiser contar. Agora vai dormir. O Mateus havia adormecido na cadeira com aquela entrega de menino de 10 anos, que quando o cansaço chegava no nível certo, o corpo não negociava mais. Levantei. Coloquei a mão no ombro dele. Mateus. Acordou com aquele susto leve de quem não havia percebido que dormiu. Vamos, disse. Fui com ele para o quarto onde a Lara já dormia. Coloquei-o na cama do lado. Voltei para a cozinha. A tia Dorinha ainda estava na cadeira com a xícara de café que estava fria agora. Obrigada, disse, que era a palavra pequena para coisa grande, mas que era a palavra que havia e que tinha que ser dita de frente. Ela me olhou com aqueles olhos claros. Vai dormir, menina, disse. Com aquele tom de mulher que havia me conhecido desde que eu era criança e que, portanto, podia chamar de menina, independente dos 38 anos que eu tinha. Havia algo naquele menina que chegou de uma forma que não esperava, de coisa que não era mais chamada assim por ninguém desde que a minha mãe foi. Fui dormir. E dormi de um jeito que não dormia fazia meses, com aquele sono de quem estava num lugar que era seguro, de uma forma que o corpo reconhecia antes da cabeça,
que é o tipo de segurança que não precisa ser explicada, porque está no cheiro do fogão a lenha e no feijão da tia Dorinha e na voz que diz e entra sem fazer pergunta primeiro. Acordei antes do sol. Não de alarme, de hábito que anos de acorde cedo para trabalho, ou para criança acordada, ou para conta que não sai da cabeça, instalam no corpo de forma que o corpo continua acordando, mesmo quando a urgência que criou o hábito não está mais lá. O quarto ainda estava escuro, com aquela escuridão de interior, que é diferente de escuridão de cidade, mais completa, sem aquela luz difusa de iluminação pública que entra pela fresta de janela e que cidade tem mesmo nas madrugadas mais fechadas. Mateus dormia do lado. Lara dormia na outra cama, com aquela posição de criança que muda de lugar durante a noite sem acordar. Estava de pé, onde não era pé, quando deitou, encolhida de um jeito que parecia desconfortável, mas que era claramente confortável para ela. Fiquei deitada por um momento, simplesmente recebendo o que era silêncio, que era colchão que não era meu, que era teto de madeira escura, de quarto de interior, que era cheiro de sítio que entrava pela fresta da janela, terra, mato, aquela qualidade específica de ar de manhã de cerrado, que tem mais umidade do que o dia vai ter, mas que ainda não é fria de inverno, que era pela primeira vez em muito tempo a sensação de não ter urgência imediata para acordar. Não tinha conta para pagar hoje. Não tinha aluguel atrasado pedindo solução hoje. Não tinha emprego a perder ou a buscar hoje. Tinha o dia e o sítio, e a tia Dorinha e os filhos dormindo. Era suficiente para essa manhã. A tia Dorinha já estava na cozinha quando desci, que era a coisa que eu deveria ter calculado. Mulher de interior de 70 anos acordava antes do sol de uma forma que não era de esforço, que era de décadas de ritmo que o corpo incorporou como ritmo próprio. Estava no fogão a lenha, com a expressão de quem estava fazendo coisa de memória e que não precisava pensar para fazer, que era o estado de quem cozinhava bem porque cozinhava do jeito que a mão sabia antes de qualquer decisão consciente. "Bom dia", disse quando me viu. "Bom dia, tia." "Café está pronto", disse. Indicou a prateleira com a xícara com aquele gesto de quem sabia que eu lembrava onde eram as xícaras, mas que indicava de qualquer forma porque era o gesto de receber de novo. Peguei a xícara. Servi o café. O café da tia Dorinha era de coador de pano, não de máquina, não de filtro de papel. Coador de pano que ela havia usado por anos, até o tecido ficar daquele marrom de coador muito usado e que ela provavelmente havia substituído algumas vezes, mas que o processo era sempre o mesmo. Café forte, quente, com aquele sabor que café de coador tem, que é diferente de todas as outras formas de fazer. Sentei à mesa. Ela veio com pão que havia feito. Não de padaria, feito ali mesmo, com aquela textura de pão de forma caseiro, que é mais denso que de padaria, e que por isso sustenta mais. Ficamos as duas em silêncio de manhã por um tempo, que era silêncio de duas, que sabiam que conversa ia acontecer e que deixavam o café e o pão virem antes da conversa, que era a ordem certa. "Me conta", disse a tia Dorinha quando terminou o café. Não de interrogatório, de convite. A forma dela de abrir espaço para que eu preenchesse com o que precisava colocar. Contei, da morte do Raimundo I, porque a tia Dorinha havia conhecido o Raimundo nas 2 vezes que trouxe as crianças ao sítio e que ela havia gostado dele, com aquela aprovação silenciosa que ela dava à pessoa que ela aprovava, que era de presença e não de declaração. Dos 2 anos depois, das contas, dos empregos que vinham e iam, da carta de despejo. Ela ouviu sem interromper, com aquela qualidade de escuta que poucas pessoas tinham, que estava ouvindo de verdade e não esperando o momento de responder, que era a diferença real entre ouvir e esperar. Quando terminei, ficou em silêncio por um tempo. "Você deveria ter ligado antes", disse, não de acusação, de conclusão de quem estava nomeando o que era verdade. "Eu sei", disse. "Por que não ligou?" Fiquei com a pergunta. "Vergonha", disse, que era a resposta mais honesta que a elaboração que eu poderia ter dado. Vergonha de quê? De precisar, de aparecer assim, com criança e com pouco.
Ela me olhou com aqueles olhos claros que tinham aquela qualidade de olhar de mulher velha que via mais do que a maioria. Você apareceu quando a Conceição precisou de ajuda, depois que o marido dela sumiu com a filha dela, disse. Apareceu quando o seu primo Davi perdeu a safra. Apareceu quando eu fiquei doente no ano da dengue. Uma pausa. Você aparece quando precisa aparecer para os outros. A diferença é que você não deixa os outros aparecerem quando você precisa. Fiquei com aquilo. É jeito de se proteger, disse finalmente. É jeito de se isolar, disse ela. Com aquela precisão de mulher que tinha anos de observação de pessoa para trás, que parece a mesma coisa por fora, mas é diferente por dentro. Que era verdade, que doía de um jeito específico de verdade, que você sabe que é verdade antes de ouvir, mas que ouvir em voz alta dói de um jeito diferente. Depois do café, a tia Dorinha me mostrou o sítio, não de tour formal, de forma de mulher que estava caminhando pelo próprio lugar e que me levou junto porque era natural ir junto. O sítio Bom Descanso tinha uns 8 alqueires, não grande, tamanho de propriedade familiar de interior que era de produção para consumo próprio, com excedente para vender na feira da cidade próxima. Mas o que eu via naquela manhã era sítio que estava visivelmente abaixo do que devia estar. O pomar de manga do fundo, que eu lembrava com árvores médias quando criança e que eram agora árvores grandes, estava sem poda, de forma que as ramas cruzavam umas com as outras de um jeito que reduzia a produção. O galinheiro que ela mantinha com galinhas caipiras tinha estrutura boa, mas precisava de reparação em partes que o tempo havia deteriorado. O canteiro de horta estava menor do que eu lembrava. Muito menor, com erva e tempero básico, mas sem a variedade de antes. E o telhado do barracão dos fundos tinha aquela inclinação de telha que começa a ceder quando o parafuso que a segura enferruja e que quando você não conserta cedo, vira infiltração. E quando infiltração não é tratada, vira estrutura comprometida. Tia Dorinha, disse quando vi o telhado do barracão. Eu sei, disse ela, com aquela voz de quem sabia fazia tempo e que estava convivendo com o saber sem ter como resolver. Quando começou a ceder? Uns 2 anos, disse. O Adelson, filho mais velho, veio no Natal passado e disse que ia mandar alguém ver. Ninguém veio ainda. 2 anos de telhado cedendo sem conserto. Mulher de 70 anos sozinha, em sítio de 8 alqueires, gerenciando o que conseguia gerenciar e deixando o resto para quando houvesse jeito de resolver. Olhei ao redor com aquele olhar novo de quem estava vendo o lugar não de visita, mas de quem estava ali para ficar, que era olhar diferente, que via diferente. O sítio precisava de trabalho, muito trabalho. E eu estava aqui com 2 filhos e sem plano além de não estar na cidade com carta de despejo. Mas havia aqui algo que não estava na cidade. Terra, que é coisa diferente de apartamento com conta atrasada. Terra não te despeja. O Mateus acordou antes da Lara e desceu com aquela expressão de menino de 10 anos que processou a situação durante a noite e que acordou com perguntas que ainda não sabia se devia fazer. Ficou na porta da cozinha por um segundo. A tia Dorinha ouviu primeiro. Mateus, disse, tem pão e tem café com leite. Senta. Ele sentou com aquela obediência de criança que reconhecia a autoridade gentil e que respondia a ela antes de calcular se ia responder. Tomou o café com leite com aquela atenção que ele dava à coisa nova. Esse leite é de vaca? Disse. De cabra, disse a tia Dorinha. Tenho 3 cabras no pasto. Leite de cabra tem sabor diferente de vaca, mais encorpado. Ele experimentou com aquele cuidado de menino que estava testando antes de declarar opinião. É diferente, disse. É, concordou ela. Sem pressão de que ele gostasse, era declaração de fato que confirmava o que ele disse. É bom diferente, disse ele, que era a distinção de 10 anos que me disse que ele estava bem o suficiente para perceber nuance. A tia Dorinha não disse nada, mas havia algo na expressão dela de satisfação quieta de mulher que recebeu resposta melhor do que esperava. Naquela tarde, enquanto a tia Dorinha descansava,
Ela descansava depois do almoço com aquela regularidade de quem havia aprendido que descanso de tarde não era luxo, mas necessidade de corpo de 70 anos. Sentei no quintal com o Mateus. A Lara estava com as cabras que ela havia encontrado no pasto e que havia ficado observando com aquela fascínio de 8 anos de criança de cidade que nunca havia visto cabra de perto antes. Mãe, disse o Mateus, a gente vai ficar aqui muito tempo? Fiquei com a pergunta. Não sei ainda, disse, com a honestidade que ele merecia. Por um tempo. Por que não tínhamos dinheiro para ficar no apartamento? Era a pergunta que ele havia guardado fazia tempo. Eu via isso pelo jeito que saiu, com aquela qualidade de coisa que foi pensada antes de ser falada. Porque os empregos que eu tive não pagavam o suficiente para cobrir tudo, disse. E quando não tem suficiente, vai faltando. Você vai encontrar emprego aqui? Aqui é diferente de cidade, disse. Aqui o trabalho é outro tipo. Ele ficou olhando para o pomar com aquela expressão de quem estava processando. Posso ajudar? Disse. Olhei para ele. 10 anos com ombros de menino que estava começando o crescimento de adolescente. Ainda não tinha chegado lá, mas estava visivelmente encaminhado. Pode ajudar, disse. Mas primeiro vai precisar de escola. A escola fica na cidade? Na cidade próxima, disse. 3 quilômetros. Tem ônibus escolar? Vou verificar. Ele ficou em silêncio por um momento. É bom aqui, disse finalmente. Fiquei olhando para ele. É bom como? Disse. É quieto, disse. E tem cheiro diferente de cidade. Pausa. E a tia Dorinha não faz aquela cara. Que cara? A cara que as pessoas da cidade faziam quando sabiam que a gente não tinha muito, disse. Com aquela precisão de 10 anos de criança que havia observado mais do que eu supunha que havia observado. Ela não faz essa cara. Ela só diz, entra e coloca comida. Fiquei com aquilo. Mateus com 10 anos nomeando coisa que eu havia sentido, mas que não havia encontrado as palavras certas para articular. A cara que as pessoas faziam quando sabiam que você não tinha muito, que a tia Dorinha não fazia. É verdade, disse. Então é bom aqui, repetiu, com aquela lógica de 10 anos que era mais simples e mais direta do que a versão adulta da mesma conclusão. Naquela noite, depois das crianças dormirem, fiquei com a tia Dorinha na varanda. A noite de interior tinha aquele céu que cidade não deixa ver, com estrelas que eram de quantidade que me surpreendia toda vez que ficava tempo suficiente fora de cidade para ver de verdade. Tia Dorinha, disse. O sítio precisa de trabalho. Ela ficou quieta por um segundo. Precisa, disse. O telhado do barracão, o pomar sem poda, o galinheiro com as partes cedendo. Eu sei o que precisa, disse ela, com aquela voz de quem sabia fazia tempo e que o saber sem poder resolver acumulava de uma forma que eu não havia percebido antes de ouvir aquele tom. Eu posso ajudar, disse. Ela me olhou. Você sabe de sítio? Disse. Aprendi o básico quando ficava aqui na infância, disse. E aprendo o que não sei. Ficou me olhando por um tempo com aquela expressão de avaliação que era dela, de mulher que não aceitava coisa pela metade e que por isso verificava antes de concordar. O Adelson vai reclamar que eu deixei você ficar sem pedir a opinião dele, disse. Eu sei. Vai dizer que não me consultou. Você me consultou? Disse. Você abriu a porta e disse, entra. Essa foi sua consulta. O canto da boca dela levantou levemente. É jeito de ver que fecha, disse. Fecha, concordei. Ficamos em silêncio por mais um tempo, com as estrelas e o quintal, e o cheiro de sítio de noite, que era de terra e de mato, e de vida acontecendo no escuro, sem que ninguém precisasse supervisionar. Amanhã você me mostra o que sabe, disse a tia Dorinha. Eu vejo o que você sabe e o que precisa aprender. Combinado, disse. Levantei para ir dormir. Teresa, disse ela. Virei. Você fez certo de vir, disse. Com aquela voz plana de mulher que dizia coisa direta, porque direto era mais honesto que elaborado. Fiquei com aquilo por um segundo. Demorei, disse. Chegou, disse ela. Que é o que importa. A primeira semana foi de aprender o ritmo do sítio.
Não de instrução formal, de observação e de fazer junto, que é como a tia Dorinha ensinava desde que eu era criança. Ela fazia e eu ficava do lado e fazia junto. E quando eu errava, ela corrigia com aquela paciência de mulher que sabia que errar era parte do aprender, e que a correção que humilhava era a correção que fechava em vez de abrir. O dia começava às 5h30. Não porque ela me disse para acordar às 5h30, porque era quando ela levantava, e porque o ritmo dela puxava o ritmo da casa de uma forma que era natural acordar quando a casa começava a funcionar. Café às 6. Depois, as cabras que precisavam ser tiradas do cercado para o pasto, as galinhas que precisavam de milho e de água. Verificação do canteiro que ela mantinha com tempero e erva que usava na cozinha. Aprendi que a tia Dorinha tinha método em cada coisa, não de rigor desnecessário, de eficiência de mulher que tinha muito a fazer e pouco a desperdiçar. Cada gesto no lugar certo, cada ferramenta devolvida onde foi buscada, cada etapa do trabalho em sequência que diminuía o esforço total. "Por que você molha a horta de manhã cedo e não de tarde?" disse na terceira manhã. "De tarde o sol ainda está alto", disse ela. "Água de tarde em horta de sol forte evapora antes de chegar na raiz. De manhã cedo chega na raiz antes do calor." Que era conhecimento de quem aprendeu com quem aprendeu antes, que é tipo de conhecimento que não está em livro, mas que funciona do mesmo jeito que o que está. Anotei no caderno que comecei a manter a partir do segundo dia. Não de método rígido, de memória auxiliar, para que o que ela ensinava tivesse lugar de ficar além da minha cabeça, que estava processando muita coisa ao mesmo tempo. O Mateus entrou no ritmo antes da Lara, que era de personalidade, ele era de fazer antes de perguntar, de entrar em coisa nova com aquela disposição de homem pequeno que havia herdado o temperamento do Antônio, de uma forma que às vezes me chegava com aquela mistura de orgulho e de dor, que coisa que lembra a pessoa que se perdeu produz. No segundo dia, ele pediu para a tia Dorinha que ensinasse as cabras. Ela o ensinou com a mesma paciência de que me ensinava, fazendo do lado, deixando ele errar o suficiente para aprender, corrigindo no ponto certo. Ele aprendeu o nome das 3 cabras, Estrela, Mimosa e Pretinha, e a diferença de comportamento de cada uma, que a tia Dorinha sabia de cor, mas que o Mateus levou 2 dias para mapear com aquela metodologia dele de observação antes de conclusão. "A Pretinha é mais brava", disse ele na mesa de jantar do terceiro dia. "Ela primeiro verifica se você é ameaça antes de deixar chegar perto." "É jeito dela", disse a tia Dorinha. "Sempre foi." "A Estrela é mais curiosa", disse. "Ela vai atrás de tudo que aparece de novo." "É", disse ela, com aquela satisfação de quem vê pessoa aprender coisa que aprecia de uma forma que mostra que apreciou. A Lara estava ouvindo com aquela expressão de criança que processava antes de participar. "Eu gosto mais da Mimosa", disse. "Por quê?", disse o Mateus. "Porque ela fica no meio", disse a Lara. "Não é muito brava nem muito curiosa, só está lá." A tia Dorinha me olhou de canto com aquela expressão de quem havia notado coisa. Não disse nada, mas havia algo no olhar dela que era de reconhecimento. De mulher que havia criado filho e que sabia que criança que observa comportamento de animal com aquela precisão tinha alguma coisa específica. O telhado do barracão virou prioridade da segunda semana. Não de forma que eu havia planejado formalmente, de forma que o problema existia e que agora que eu estava lá, havia alguém para resolver, que era a diferença entre situação com recurso disponível e situação sem. Fui à cidade próxima no ônibus que passava pela estrada principal 3 vezes ao dia. Cidade pequena com aquela estrutura de cidade de interior que tinha o que precisava. Mercado de material de construção, armazém, farmácia, escola estadual, que era onde o Mateus e a Lara iam começar quando o mês seguinte iniciasse, que eu havia verificado com a diretora que havia confirmado vaga com aquela eficiência de escola de interior, que não tinha lista de espera, porque tinha vaga para todos que apareciam.
No material de construção, homem de uns 50 anos, que era o dono, com aquela aparência de quem trabalhou com produto de construção tempo suficiente para que poeira de cimento fosse parte permanente das dobras das mãos. Expliquei o problema do telhado. Ele foi ao sítio no dia seguinte, que era o jeito de interior de confirmar orçamento, que você vai ver antes de precificar, porque o que você imagina de descrição raramente é exatamente o que está lá. Verificou o telhado do barracão com aquela atenção técnica de quem sabia o que estava vendo. Precisa de 15 telhas novas no mínimo, mais parafuso de fixação de telha e calha de reposição no lado leste, disse. Deu o orçamento. Era valor que eu não tinha, mas era valor que podia ser negociado. Posso pagar parcelado? Disse. Ele me olhou. Você é quem? Disse. Não de grosseria, de quem precisava de contexto antes de dar crédito. Sou sobrinha da dona Dorinha, disse. Estou ficando aqui para cuidar do sítio enquanto ela precisa de ajuda. Ele olhou para a tia Dorinha que estava do lado. Ela acenou com a cabeça de forma que era de confirmação, mas também era de esse jeito certo de falar de mim, que era o aceno de mulher que aprovava a representação. A dona Dorinha tem crédito aqui faz 30 anos, disse ele. Parcelado não tem problema. O conserto do telhado levou 2 dias, não com ajuda externa. Eu e o Mateus, com instrução do homem do material de construção, que veio no primeiro dia mostrar o que precisava ser feito e que o Mateus acompanhou com aquela atenção de quem estava aprendendo técnica e não só ajudando. No segundo dia, o Mateus subia no telhado com mais segurança do que eu, porque 12 anos a menos de vértigo que adulto às vezes acumula. A tia Dorinha ficou embaixo, verificando de baixo para cima, com aquela postura de quem tinha opinião sobre o que estava sendo feito, mas que tinha também a sabedoria de não expressar enquanto o trabalho estava sendo feito, para não atrapalhar concentração. Quando terminamos, ela subiu a escada que o Mateus desceu, devagar, com aquela cautela de mulher que sabia o limite de 70 anos de corpo. E verificou cada fileira de telha nova com mão que passava na superfície sentindo o encaixe. Ficou bom, disse. Era o elogio que havia disponível naquele vocabulário de fazer. Suficiente. O pomar de manga foi o projeto da semana seguinte. A tia Dorinha havia me ensinado o básico de poda nos primeiros dias. Não de mangueira especificamente, de princípio geral de que poda serve para direcionar energia de crescimento e que manga sem poda vai mais para rama do que para fruto. O Mateus e eu trabalhamos o pomar em 2 dias. Não todo, parte que era o que conseguíamos fazer com segurança antes que eu precisasse verificar com ela se estava certo o que estávamos fazendo. Esse galho aqui, disse ela na tarde do segundo dia, olhando o ramo que eu havia deixado. Retira. Mas está produzindo, disse. Está produzindo em lugar que bloqueia sol para esse galho mais novo aqui, disse. Apontou para o galho que estava sendo bloqueado. Você escolhe entre fruto de galho velho, que está no fim do ciclo, ou espaço para galho novo, que vai dar mais por mais tempo. Retirei o galho velho. Esse era o tipo de conhecimento que não aparecia em pesquisa rápida de internet. Era de quem havia observado aquela árvore específica por décadas e que sabia o que ela precisava antes de ela precisar. Como você sabe que esse galho está no fim do ciclo? Disse. A casca, disse. Mostrou a textura. Vê a diferença entre esse e esse? Via. O mais escuro é mais velho, disse. Disse ela. Aprende a cor da casca e a casca te conta a idade do galho. Anotei no caderno. O Adelson ligou na 3ª semana. Adelson, filho mais velho da tia Dorinha, 43 anos, morador de Teresina, com aquela qualidade de filho de interior que foi para a cidade e que ficou na cidade e que visitava nas festas com aquela culpa de quem sabe que deveria visitar mais, mas que a vida de cidade prendia de formas que eram reais e que eram também insuficientes como desculpa. A tia Dorinha estava no pomar quando ele ligou. Eu atendi porque estava perto do celular que ela deixava na mesa da cozinha.
celular simples de botão que ela usava com aquela eficiência de quem aprendia o necessário de tecnologia e que não sentia falta do que não aprendeu. "Quem fala?", disse a voz do Adelson quando atendi. "Teresa, sobrinha da sua mãe." Silêncio de 1 segundo. "Teresa", disse ele, com aquela entonação de quem estava recalibrando alguma coisa. "Eu não sabia que você estava lá." "Vim há 3 semanas", disse. "Minha mãe não me disse. Ela provavelmente achou que era coisa dela de decidir", disse, com aquela voz plana que não era de confronto, mas que não era de recuo. Outro silêncio. "Como ela está?", disse. "Bem", disse. "Melhor com ajuda com o sítio." "O sítio precisa de ajuda?" Fiquei com a pergunta por 1 segundo. Não de raiva, de espanto real de filha que não via o que estava na frente. "O telhado do barracão ficou 2 anos cedendo antes de ser consertado", disse. "O pomar estava sem poda. O galinheiro tinha parte caindo." Uma pausa. "Está melhorando." Silêncio mais longo. "Eu devia ter ido ver", disse, que era a conclusão que ele chegou sozinho, que era a certa, e que eu não precisava acrescentar nada a... "Sua mãe está no pomar", disse. "Posso chamar?" "Pode." Fui chamar. Ouvi a conversa deles de longe, não de espionagem, de que a cozinha e o quintal eram próximos, e que a voz da tia Dorinha carregava com aquela qualidade de voz de mulher de interior que aprendeu a falar de forma que quem estava do lado da propriedade ouvisse. Ela não reclamou do Adelson, não disse que precisava de mais visita ou que o sítio havia ficado sem manutenção por culpa da ausência dele. Disse que estava bem. Disse que a Teresa estava lá e que estava ajudando. Disse que o Mateus e a Lara eram crianças boas que estavam aprendendo o sítio. E disse com aquela simplicidade de mulher que dizia o que era sem elaboração: "Você pode vir quando puder, filho. A casa está em pé e vai continuar." Que era de perdão sem declarar perdão, que era mais efetivo do que qualquer declaração. Ela desligou. Voltou para a cozinha onde eu estava. Me olhou com aquela expressão de quem sabia que eu havia ouvido. "Ele vem mês que vem", disse. "Bom", disse. "Vai estranhar você aqui", disse. "Provavelmente. Eu já explico antes que ele chegue", disse, com aquela firmeza de quem não estava pedindo permissão do filho para que o filho concordasse com a decisão que ela havia tomado. "O sítio é meu, e quem fica no sítio eu decido." "É seu sítio", confirmei. "É", disse, com aquela simplicidade de fato que não precisava de mais elaboração do que era. A Lara encontrou o caderno de receitas da tia Dorinha na 3ª semana. Não de invasão, de forma que a Lara encontrava coisa que era de criança que explorava espaço com aquela metodologia tranquila de quem não estava procurando coisa específica, mas que ficava atenta ao que aparecia. Caderno de capa de couro que tinha aquela aparência de coisa que foi cuidada com mais atenção do que o uso comum pedia. Capa que havia sido limpa com produto específico em algum momento, costura das folhas que ainda estava firme. "Posso ver?", disse a Lara para a tia Dorinha, segurando o caderno com as 2 mãos, com aquele cuidado de criança que havia aprendido que coisa de outra pessoa pedia aquele cuidado específico. "Pode", disse a tia Dorinha. A Lara abriu com aquele respeito de criança que entendia que estava segurando coisa que importava. As receitas eram escritas na letra da tia Dorinha, que era diferente da letra dela de conversa, mais cuidadosa de quem havia registrado coisa que queria que ficasse legível. Paçoca de amendoim, bolo de fubá, canjica, doce de leite de cabra que eu nunca havia visto em lugar nenhum além daquele caderno. "Doce de leite de cabra?", disse a Lara. "A minha mãe me ensinou", disse a tia Dorinha. A mãe dela havia aprendido com a mãe antes. "Você pode me ensinar?", disse a Lara. Fiquei olhando para ela. 8 anos pedindo para aprender a fazer doce de leite de cabra com a mesma seriedade que podia ter pedido para brincar no quintal. A tia Dorinha a olhou por 1 segundo com aquela expressão que eu havia aprendido a ler como avaliação real antes de resposta. "Posso ensinar", disse, "mas doce de leite de cabra leva paciência. Você mexe sem parar por 40 minutos sem deixar grudar no fundo." "Eu tenho paciência", disse a Lara,
com aquela seriedade de 8 anos que era de quem estava declarando característica que acreditava ter. Então, amanhã de manhã a gente faz, disse a tia Dorinha. A Lara ficou com o caderno no colo, com aquela expressão de satisfação de quem havia pedido coisa e que recebeu coisa. Olhei para a tia Dorinha. Ela me olhava de canto com aquela expressão de quem havia notado coisa que estava satisfeita de ter notado. Ela tem mão de cozinha, disse baixo, quando a Lara foi mostrar a receita para o Mateus. Você consegue ver isso antes de ela ter feito qualquer coisa? Disse. Vejo na forma que ela segurou o caderno, disse. Gente que tem relação com comida segura, receita diferente de quem não tem, que era tipo de observação que eu não havia aprendido a fazer e que provavelmente levaria tempo a aprender. O mês de setembro trouxe chuva. Não de temporal, de chuva de começo de período úmido que chegava de forma que piauiense reconhecia antes de chegar. A mudança no cheiro do ar, o tipo específico de nuvem que se formava no horizonte de tarde, o comportamento das cabras que ficavam mais agitadas antes de chuva, com aquela sensibilidade de animal que lê o tempo pelo corpo antes que o tempo mostre. A tia Dorinha havia me ensinado a ler esses sinais nas primeiras semanas. Olha as cabras, disse numa tarde de agosto. Prestando atenção, observei. A pretinha estava no canto do pasto com o focinho levantado, cheirando o ar com aquela atenção específica. Vai chover? Disse. Amanhã de manhã, disse ela. Quando a pretinha fica assim de tarde, chuva vem na manhã seguinte. Choveu na manhã seguinte. Registrei no caderno. A chuva de setembro mudou o estado do sítio de forma visível. A terra vermelha, que estava seca, ficou daquela cor de terra molhada, que é diferente, mais escura, mais densa, com aquela qualidade de coisa que estava recebendo o que precisava e que respondia. O canteiro de horta que eu havia expandido nas semanas anteriores, com orientação da tia Dorinha, que havia aprovado a expansão depois de verificar o solo e a posição de sol, começou a mostrar os primeiros brotos com aquela insistência de coisa viva que encontra condição e que usa a condição. Coentro primeiro, que era sempre o coentro que aparecia antes, porque o coentro era de ciclo curto e de broto rápido, com aquele verde fino de início de planta, que era diferente de verde de planta estabelecida. Depois, a cebolinha. Depois, mais lentamente, o tomate que estava em canteiro separado, porque o Mateus havia perguntado à tia Dorinha se podia plantar tomate, e ela havia dito que podia se plantasse no lugar certo, e que o lugar certo era canteiro que ficava com sol de manhã e sombra de tarde. E ele havia encontrado o lugar certo e havia plantado. Eram as plantas do Mateus, não de declaração formal, de propriedade de fato, que era aquele tipo de propriedade que se estabelece quando você planta algo e acompanha e cuida, e que o resultado carrega a presença de quem fez. A escola começou na segunda semana de setembro. Ônibus escolar que passava na estrada principal às 7h20, que era a distância de 15 minutos de caminhada do sítio que o Mateus e a Lara faziam juntos com aquela naturalidade de criança de interior que aprende cedo que distância é medida em tempo e não em quilômetro. No primeiro dia, o Mateus estava quieto na mesa do café antes de ir. Não de medo, de processamento. Que era o jeito dele de enfrentar situação nova. Ficar quieto antes de entrar para ter mais espaço mental disponível quando entrasse. A Lara estava falante de forma que compensava o silêncio do irmão. Como as pessoas vão ser lá? Disse. Não sei ainda. Disse. Você vai descobrir quando chegar. E se não gostarem de mim? Então vai levar um tempo para encontrar quem goste, disse. Que é o que sempre acontece em lugar novo. Ela ficou com aquilo por um segundo. A tia Dorinha gostou de mim rápido, disse. A tia Dorinha tem anos de prática de gostar de pessoa certa, disse. Ela achou graça naquilo com aquela risada de 8 anos que era de barriga antes de ser de boca. A tia Dorinha, que estava ouvindo da cozinha com aquela qualidade de presença de mulher, que ouvia sem aparecer estar ouvindo, apareceu na porta. Vai bem,
disse para Lara, com aquela voz plana de declaração de fato. A senhora sabe, disse a Lara. Sei, disse ela. Criança que faz pergunta certa antes de entrar em lugar novo vai bem, porque já está pensando antes de chegar. A Lara ficou com aquilo, com aquela expressão de quem havia recebido informação que queria guardar. Foram. A tia Dorinha e eu ficamos na varanda olhando o caminho por onde eles sumiram na curva da estrada. Vão bem, disse a tia Dorinha, não para mim, para si mesma, como confirmação de avaliação que havia feito. Naquela semana comecei a calcular, não de planejamento elaborado, de honestidade de mulher que estava usando recurso que não era seu e que precisava entender como aquilo ia funcionar a longo prazo. Tínhamos o dinheiro que restou das últimas semanas em cidade, que eu havia guardado, com aquela contenção de quem sabia que reserva pequena precisava durar mais tempo do que parecia possível. Estava acabando. Não de urgência imediata, mas com visibilidade de quando ia acabar, se nada mudasse. A tia Dorinha vivia de aposentadoria. O Alcino havia trabalhado com registro e a aposentadoria que ficou era pequena, mas regular, que era o tipo de renda que interior de baixo custo conseguia fazer durar mais do que o mesmo valor duraria em cidade. Mas não era suficiente para 4 pessoas. Fui falar com ela de forma direta, não de desconforto, porque desconforto de conversa sobre dinheiro era luxo que eu não tinha e que aprender a não ter havia sido processo doloroso, mas necessário. Preciso contribuir, disse na tarde de quinta-feira, quando as crianças estavam na escola e ela estava no canteiro. Ela me olhou. Você contribui, disse. Esse canteiro dobrou de tamanho, o telhado foi consertado, o pomar vai dar o dobro esse ano. Contribuição de trabalho, disse, mas preciso de renda. Ela ficou quieta por um segundo. A feira da cidade é na quinta-feira, disse. Eu sei. Eu vendia na feira antes de ficar difícil ir sozinha, disse. Deixei de ir faz 2 anos porque carregava muito para ir sozinha. O que você vendia? Tempero, doce de leite de cabra, ovo. Quando tinha excedente de manga, manga. Fiquei com aquilo. Posso ir, disse. Com você ou sozinha? Com você eu vou, disse. Com aquela voz de mulher que havia deixado de fazer coisa, não porque não queria, mas porque sozinha era difícil e que com companhia voltava a ser possível. A primeira quinta-feira de feira foi de aprendizado de tipo que só acontece quando você entra em coisa nova. A tia Dorinha me havia ensinado o dia anterior como organizar o que ia levar, que era diferente de só colocar produto em caixa, que era de apresentação e de quantidade e de preço, que era baseado em valor de quem estava ao redor e não em número que você inventava. Não vende mais barato que a dona Conceição que vende tempero do lado, disse ela. Não porque é competição, porque barato demais desvaloriza o produto e faz o comprador pensar que tem defeito. E se a dona Conceição cobrar mais barato que eu? Não cobra, disse. O produto daqui é diferente do dela. O tempero é cortado de manhã cedo, o cheiro é mais forte. Quem sabe de tempero paga a diferença. Montamos a banca com o Mateus, que havia pedido para ir, e que a tia Dorinha havia dito que sim, porque aprender feira era parte de aprender sítio. A feira de interior tinha aquela movimentação de quinta-feira de cidade pequena, não de multidão, de regularidade. As mesmas pessoas que iam toda semana sabiam onde estava cada coisa e iam direto, e os novos eram verificáveis de longe por aquele estado de quem estava mapeando antes de comprar. Vendi o tempero, todo, antes do meio-dia. A dona Conceição, que ficava do lado, me olhou com aquela expressão de quem estava avaliando nova presença e chegando em conclusão. Você é filha da Dorinha? Disse. Sobrinha, disse. Ela não vinha faz tempo, disse. Está vindo agora, disse. Ela ficou com aquilo por um segundo. O tempero dela sempre foi bom, disse. Que era a declaração de concorrente que admitia qualidade de produto, que era o tipo mais honesto de elogio. O Adelson veio no fim de semana do mês seguinte, como havia prometido no telefone.
Chegou de carro com a esposa Mariana e o filho de 12 anos, Carlos, com aquela aparência de família de cidade, de fim de semana de sítio, roupas que eram boas demais para sítio, mas não tão boas a ponto de serem de evento, aquele estado intermediário de visita que não sabia completamente o que iria encontrar. A tia Dorinha os recebeu na varanda com aquela presença de mulher na própria casa que não precisava de cerimônia de entrada para ser quem era. O Adelson me olhou quando entrou. Não de hostilidade, de avaliação, de filho que havia chegado à propriedade que era da mãe e que estava verificando quem estava lá e em que estado estava tudo. Teresa, disse. Adelson, disse. Apertamos a mão, que era gesto de dois que ainda estavam chegando em conclusão um sobre o outro, e que o aperto de mão era forma de marcar que havia chegada antes de qualquer outra coisa. Ele passou o sítio com a tia Dorinha no sábado de manhã. Não de inspeção, de passeio que tinha inspeção por dentro, que era o jeito de filho que precisava ver sem parecer que estava auditando a mãe. Eu fiquei na cozinha com a Mariana, que era mulher de menos presença que o marido, mas de mais observação. Ficava quieta, mas os olhos estavam em tudo. Você está há quanto tempo aqui? Disse ela. 6 semanas, disse. E antes? Cidade, empregos que não duravam, dívidas que duravam mais. Ela ficou com aquilo sem julgamento visível. Seus filhos estão na escola aqui? Estão. Como estão se adaptando? Bem, disse. Melhor do que esperava, na verdade. Interior tem isso, disse ela, com aquela voz de quem havia crescido em interior e que havia ido para a cidade por escolha, mas que carregava conhecimento dos dois lados. Criança de cidade que vai para o interior, às vezes descobre que o ritmo era o que precisava. Fiquei com aquilo. O Adelson cresceu aqui? Disse. Cresceu. Foi embora com 18 anos para estudar e ficou na cidade. Uma pausa. Ele tem saudade que não admite completamente. A maioria das pessoas tem saudade de coisa que não admite completamente, disse. Ela me olhou. Você é direta, disse. Aprendi que rodeio é custo que nem sempre tenho como pagar, disse. Ela ficou com aquilo por um segundo, com aquela expressão de pessoa que recebe resposta diferente da que esperava e que está recalibrando o que pensava. O Adelson me encontrou sozinha no canteiro no final da tarde. As crianças, tanto as minhas quanto o Carlos, estavam no pomar com a tia Dorinha, que estava mostrando ao neto o que havia mudado com a poda. Ele veio com aquela postura de homem que havia chegado em conclusão e que estava pronto para colocar a conclusão em palavra. O sítio está melhor do que estava, disse. Direto, que era o jeito que eu havia esperado que fosse o jeito dele. Estava precisando de trabalho, disse. Eu devia ter vindo antes, disse, com aquela voz de reconhecimento real, não de desculpa, de admissão. Você está aqui agora, disse. Minha mãe não precisa de mais do que a sua presença, disse. E havia naquilo algo de avaliação que era ao mesmo tempo de afirmação e de verificação, de filho que estava chegando em conclusão, mas que ainda não havia completado. Não é só presença, disse. É trabalho. Ela me ensina e eu trabalho o que ela não consegue mais fazer sozinha. Ela está a ensinar assim de novo? Disse, com uma qualidade de voz que era de surpresa real. Todo dia, disse. Ela para, avalia o que eu estou fazendo, corrige o que precisa corrigir. Uma pausa. Acho que ela estava com pouco para ensinar antes, que é coisa que ela precisava. Ele ficou em silêncio por um momento. Você pode ficar enquanto precisar, disse, com aquela formalidade de filho que estava concordando com decisão da mãe de forma explícita, para que ficasse claro que havia acordo. Obrigada, disse. Não precisa agradecer, disse. É decisão da minha mãe. Eu estou reconhecendo que é decisão dela. Que era a distinção que mostrava que ele havia chegado no lugar certo. Naquela noite, depois do jantar que a Mariana e eu fizemos juntas, que havia sido descoberta de que ela cozinhava bem,
e que gostava de cozinhar, e que cozinhar com outra pessoa era diferente de cozinhar sozinha, de forma que as duas reconhecemos sem precisar dizer. Ficamos os adultos na varanda depois que as crianças foram dormir. A tia Dorinha, o Adelson, a Mariana e eu. O céu de setembro do Piauí tinha aquela qualidade de setembro que era de começo de chuva, mais úmido do que agosto, com aquela sensação de ar que estava se preparando para algo. Carlos gostou do Carlos Mateus, disse a Mariana, que era a forma que o filho dela havia chamado o meu Mateus, que eu havia ouvido no pomar mais cedo e que havia achado graça. Dois Carlos que se diferenciavam de forma que se revelava o que cada um era no nome. O Mateus gostou também, disse. Ele não faz amizade rápida. O Carlos também não, disse ela, mas os dois ficaram no pomar a tarde toda. A tia Dorinha estava na cadeira de balanço com aquela placidez de mulher que estava no próprio lugar e que o próprio lugar estava como queria que estivesse. A Lara fez o doce de leite de cabra hoje de manhã sozinha, disse ela. Olhei para ela. Sozinha? Disse. Fiz a primeira parte do lado, disse a tia Dorinha. Depois ela disse que sabia e que eu podia ir sentar. Fiquei na janela olhando. Pausa. Ficou certo. O Adelson me olhou. 8 anos? Disse. 8 anos, confirmei. A minha mãe demorou para ensinar esse doce para qualquer um, disse, com aquela expressão de filho que conhecia a história do que a mãe ensinava e que não ensinava. Ela pediu para aprender, disse a tia Dorinha, com aquela voz de quem estava explicando razão que era simples. Criança que pede para aprender é diferente de criança que você tenta ensinar. Ficou aquilo no ar entre nós. Que era verdade que ia além de doce de leite de cabra, que era sobre aprender em geral, sobre como coisa que entra por vontade própria fica diferente de coisa que entra por obrigação. A Mariana me olhou de canto com aquela expressão de mulher que havia notado coisa que não ia comentar ali, mas que havia notado. Que era comunicação de mulher para mulher que não precisava de palavra. O Adelson foi embora no domingo de tarde. Antes de entrar no carro, ficou parado por um segundo, olhando o sítio com aquela expressão de filho, que estava olhando para o lugar onde cresceu e que via ao mesmo tempo o que era antes e o que estava sendo. Venho mais vezes, disse. Para mim, mas também para a tia Dorinha, que estava na varanda. A casa vai estar em pé, disse a tia Dorinha. Que era a mesma coisa que havia dito no telefone semanas antes, não de confirmação de que ele podia vir, de confirmação de que havia casa para voltar. O carro foi embora. A tia Dorinha ficou na varanda por mais um momento. Fui sentar do lado. Ele vai vir mais vezes mesmo? Disse. Vai vir, disse ela, com aquela certeza de mulher que conhecia o filho de décadas. Ele precisava ver o sítio funcionando de novo para entender que valia vir. E antes não estava funcionando de forma que valia, disse. Antes estava funcionando de forma que me mantinha de pé, disse. Agora está funcionando de forma que cresce. Uma pausa. São coisas diferentes. Filho que volta para ver mãe de pé é filho que está cumprindo obrigação. Filho que volta para ver coisa que cresce está voltando por interesse, que era distinção que eu não havia pensado antes e que era real. Manter de pé e crescer eram coisas diferentes. E o sítio estava crescendo e eu estava crescendo junto. Outubro chegou com chuva de verdade. Não a chuva tímida de setembro que chegava e ia. Outubro era de chuva que instalava, que ficava por dias e que, quando parava, deixava a terra daquele estado de saturação úmida que produzia aquela cor específica de vermelho escuro que terra de Piauí tem quando bebeu o que precisava beber. O canteiro respondeu de forma que canteiro bem preparado responde à chuva. Não de inundação, porque o escoamento estava certo, mas de crescimento que você via de um dia para o outro, com aquela velocidade de planta que estava esperando condição e que, quando condição chegou, usou sem hesitar. O coentro que havia brotado em setembro estava agora em altura de colheita. A cebolinha estava densa, de uma forma que precisaria de desbaste, que era a palavra que a tia Dorinha havia me ensinado,
que era de retirar o excesso para que o que ficasse crescesse com mais vigor. E o tomate do Mateus tinha os primeiros frutos. Pequenos ainda, verdes, mas definitivamente frutos de tomate com aquela forma inconfundível de coisa que estava no caminho de ser o que ia ser. O Mateus me chamou para ver os tomates numa manhã de outubro. Chamou com aquela urgência contida de 10 anos de menino que aprendeu que urgência excessiva podia ser desvalorizada, que por isso calibrava, mas que a urgência estava lá por baixo, visível de mãe que conhecia o filho. Tem fruto, disse quando cheguei. Tem, confirmei. 3, disse. Esse maior, esse médio e esse menor que ainda está começando. Você contou? Todo dia, disse, com aquela honestidade de criança que não via razão de esconder o que havia feito. Fiquei agachada ao lado dele, olhando os 3 frutos, com aquela atenção que a coisa pequena merece, quando a coisa pequena é resultado de trabalho e de cuidado. Quando fica vermelho, disse ele. Umas 3 semanas no mínimo, disse. Depende de quanto sol vai ter. E se chover muito e não tiver sol? Demora mais, disse. Mas chega do mesmo jeito. Ficou com aquilo. Tudo que a gente planta chega? Disse. Era pergunta de 10 anos que não era só sobre tomate. Fiquei com ela por um segundo antes de responder. O que a gente planta do jeito certo e cuida chega, disse. Às vezes mais lento do que você quer. Às vezes diferente do que você esperava. Mas chega. Ele ficou olhando os frutos verdes por mais um tempo, com aquela expressão de quem estava aguardando a resposta, de uma forma que ela ia além do tomate. A Lara vendeu o doce de leite de cabra na feira pela primeira vez em outubro. Não de decisão minha, de decisão dela, que veio na quarta-feira à noite para a mesa do jantar, com aquela postura de quem havia preparado argumento antes de apresentar. Eu fiz doce de leite de cabra essa semana, disse. Tem 3 potes. Posso vender amanhã na feira? Olhei para a tia Dorinha, que estava com aquela expressão de quem havia esperado aquela pergunta e que estava esperando a minha resposta antes de dar a dela. O pote de doce você sabe precificar? Disse. Perguntei para a tia Dorinha quanto ela cobrava antes, disse a Lara. Ela disse que cobrava tanto. Eu acho que vale um pouco mais, porque o meu ficou mais cremoso que o dela. A tia Dorinha ficou completamente imóvel por um segundo. Depois o canto da boca dela levantou com aquela leveza de satisfação que ela raramente demonstrava completamente. Mais cremoso que o meu, repetiu. Não de ofensa, de confirmação de observação técnica que ela havia feito e que a Lara havia chegado à mesma conclusão independentemente. Não é crítica, disse a Lara, que havia percebido o silêncio e que estava recalibrando. É que eu mexi mais tempo. 45 minutos em vez de 40. É crítica certa, disse a tia Dorinha. Mais tempo mexendo, mais cremoso. Você descobriu sozinha. A Lara ficou com aquilo com aquela satisfação de criança que havia chegado em descoberta por conta própria e que a descoberta foi confirmada por quem sabia. Então posso vender mais caro, disse. Pode vender mais caro, disse a tia Dorinha. Os 3 potes venderam antes das 10 da manhã. A Lara voltou da feira com aquela expressão de 8 anos de pessoa que havia entendido algo sobre o que era trabalho e resultado de uma forma que nenhuma conversa havia produzido antes. Em novembro, escrevi uma carta, não de hábito, de necessidade específica que a tia Dorinha havia sugerido numa tarde de conversa de varanda. Havia questão de inventário ainda pendente dos bens do Raimundo. Coisa que eu havia deixado para depois, porque depois era lugar que coisa difícil ia quando você não tinha energia para lidar com ela ainda. Você precisa resolver isso, disse a tia Dorinha, quando eu havia mencionado de passagem numa tarde. Eu sei, não é para você, disse ela. É para o Mateus e para Lara, o que o Raimundo tinha de direito é deles de direito. Ela tinha razão. Que era coisa que eu sabia e que saber não havia sido suficiente para agir antes, porque agir precisava de estado que eu não tinha tido. Tinha agora. Escrevi carta para o advogado que havia cuidado do inventário do Raimundo na cidade.
que era carta de mulher que estava pronta para resolver o que havia ficado sem resolver e que precisava de orientação sobre passos. A resposta chegou 2 semanas depois. Havia valor de seguro de acidente de trabalho do Raimundo que não havia sido acionado, porque eu não havia acionado nos 2 anos em que estava tentando sobreviver sem pensar naquilo. Com a documentação certa e com o processo correto, o valor podia ser resgatado. Não era fortuna, era suficiente, que era a categoria que eu havia aprendido a reconhecer de forma diferente do que reconhecia antes. Suficiente como coisa real que sustentava passo seguinte, não como categoria de resignação. A tia Dorinha ficou doente em novembro. Não de coisa grave, resfriado que em mulher de 70 anos precisava de mais cuidado do que em adulto mais jovem, porque o corpo de 70 anos não tinha a mesma margem de combate. Ficou 2 dias na cama, 2 dias em que o sítio rodou sem ela. Não de forma que tudo deu certo sem problema, de forma que os problemas que apareceram foram resolvidos porque havia quem resolvesse. A cabra que escapou do cercado foi o Mateus que foi buscar. O canteiro que precisava de rega enquanto a chuva não vinha fui eu. O café de manhã foi a Lara que fez e que trouxe para o quarto da tia Dorinha com aquela seriedade de menina que tinha tarefa importante. No segundo dia, de tarde, sentei ao lado da cama dela. Ela estava acordada. Aquele estado de doente de menos gravidade que alterna entre sono e vigília, com aquela irregularidade de corpo que está descansando para se recuperar. O sítio está de pé, disse. Ela abriu os olhos. Eu sei, disse. Ouço. O Mateus achou a pretinha que escapou do cercado esta manhã. O canto da boca dela levantou. Ela escapa sempre pela mesma parte da cerca, disse. Ele encontrou? Encontrou e consertou a parte que estava cedendo, disse. Ela ficou quieta por um momento. Vocês aprenderam o sítio, disse, que era a declaração de fato que tinha peso diferente de como soava. Você ensinou bem, disse. Ensinei o que eu sabia, disse. Mas tem coisa que você encontrou sozinha. Aprendi observando, disse. Que é o que você disse desde o começo. Uma pausa com aquela qualidade de pausa de pessoa que estava com coisa a dizer e que estava chegando no momento certo de dizer. Teresa, tia Dorinha, esse sítio precisa de gente para ser sítio, disse. Com aquela simplicidade de declaração de mulher que dizia coisa quando havia chegado na conclusão certa. Sítio sem gente é terra que vai ficando. Sítio com gente é terra que vai sendo. Fiquei com aquilo. Você está dizendo que posso ficar, disse. Estou dizendo que você já ficou, disse ela, que é diferente. Ficar é decisão de um momento. Já ficou é de quem enraizou. Enraizou, que era a palavra de sítio que ela havia usado para a pessoa. De propósito. Não me vejo como vítima. Nunca me vi, nem nos 2 lutos, nem nas contas que não fechavam, nem na carta de despejo, nem na chegada ao sítio sem avisar com 2 filhos e com pouco. Alguma coisa em mim sempre resistiu a esse nome com aquela teimosia que era de constituição antes de ser de esforço. Mas naquele novembro, com o canteiro crescendo e os tomates do Mateus ficando alaranjados antes de ficarem vermelhos, e o doce de leite de cabra da Lara vendido antes das 10, e a tia Dorinha se recuperando no quarto enquanto o sítio funcionava, naquele novembro me vi como outra coisa além de mulher que resistia. Me vi como mulher que enraizou, que é coisa diferente de resistir e diferente de conquistar e diferente de sobreviver. Enraizar é quando você para de se perguntar se vai ficar e começa a ser parte do lugar de uma forma que o lugar seria diferente sem você. Era o que estava acontecendo. O Adelson cumpriu o que havia dito e veio em novembro, sem a família dessa vez, sozinho, numa tarde de sábado, com aquela expressão de homem que tinha coisa a dizer e que havia vindo dizer sem audiência desnecessária. Ficamos na varanda enquanto a tia Dorinha descansava e as crianças estavam no pomar. Conversei com a Mariana, disse. Sobre o quê? Sobre o sítio.
pausa de homem que estava organizando o que havia organizado antes de vir. A gente não vai voltar para cá. Os dois construímos vida em Teresina, o Carlos está na escola de lá, o trabalho dos dois está lá. Me olhou. Mas a minha mãe precisa de alguém aqui, e o sítio precisa de alguém que cuide como está sendo cuidado. Fiquei em silêncio ouvindo. Você pode ficar enquanto quiser ficar, disse, com os filhos. E quando o Carlos vier nas férias, ele fica também, que eu vi que ele se deu bem com o Mateus. Eu sei que posso ficar, disse. Sua mãe já disse. Agora eu estou dizendo também, disse, com aquela distinção que ele havia feito antes. Não de mesma coisa repetida, de filho que estava confirmando de forma explícita o que antes havia reconhecido de forma implícita. Obrigada, Adelson. Não precisa agradecer, disse, que era a mesma coisa que havia dito antes. Então, obrigada de qualquer forma, disse, porque é jeito que eu sou. O canto da boca dele levantou levemente com aquela expressão de reconhecimento de quem havia chegado em conclusão sobre quem eu era e que estava confortável com a conclusão. Na última noite de novembro, depois que as crianças dormiram e a tia Dorinha foi dormir mais cedo porque ainda estava se recuperando completamente, fui até o canteiro. De noite. Não de trabalho, de estar. O canteiro de noite era diferente de canteiro de dia. O mesmo cheiro de terra e de planta, mas com aquela umidade de noite por cima, com o som de grilo, que era de fundo constante de interior, que você só ouvia quando a cabeça tinha silêncio suficiente para ouvir. Agachei, coloquei a mão na terra, terra úmida de outubro que havia bebido a chuva e que estava guardando. Pensei no Antônio que nunca conheceu o Mateus completamente, mas que estava no Mateus de formas que o Mateus não sabia ainda nomear completamente. Pensei no Raimundo que havia ficado 1 ano depois do diagnóstico, com aquela dignidade de homem que sabia que estava indo e que usou o tempo que tinha da melhor forma que conseguiu. Pensei na minha mãe, que a tia Dorinha havia continuado de formas que eu só entendi completamente quando precisei de porta que se abrisse sem pergunta primeiro. Todos que foram continuavam de formas. No Mateus, que plantava tomate e que acordava cedo sem ser chamado. Na Lara, que mexia doce por 45 minutos e que descobria que mais tempo produzia resultado mais cremoso. Em mim, que aprendia a ler a casca do galho de manga para saber a idade dele. Nessa terra que estava guardando o que a chuva trouxe. Estou aqui, disse em voz baixa, para todos eles ao mesmo tempo. No lugar certo. Me levantei, fui para o quarto, deitei. Ouvi o silêncio do sítio, que não era silêncio vazio. Era silêncio de lugar vivo, que descansava de dia e que continuava de noite, de formas que não precisavam de supervisão. E dormi, com aquele sono de quem tinha chão embaixo dos pés, de quem havia chegado, de quem havia ficado, de quem havia enraizado. Fim.